Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre a terceira Revolução Industrial. Vamos lá? Terceira Revolução Industrial, ou Revolução Técnico-Científico-Informacional. Essa revolução é importantíssima dentro da geografia e dentro dos seus estudos em geral, tá? Então fica aqui nesse vídeo que ele é importante e vai te ajudar. A terceira revolução, onde que ela acontece basicamente? Inicialmente ela acontece nos países centrais, os países mais ricos, os países industrializados, depois ela vai se espalhar pelo restante do nosso planeta, né? Então a terceira revolução industrial está exatamente relacionada com essa questão da globalização, tá? Globalização que vai fazer com que as empresas se espalhem pelo mundo. Quando que essa terceira revolução, perdão, ela começa? No pós-Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria. E exatamente nesse sentido da terceira revolução, a ideia, pelo menos do mundo capitalista, né, é espalhar suas indústrias pelo mundo exatamente para fazer o capitalismo se fortalecer. E do lado socialista da União Soviética também há uma evolução científica que promove a terceira revolução também, porque existia a disputa com a indústria americana para ver qual que era melhor. Então, nesse sentido do mundo, a disputa da Guerra Fria tem uma relação próxima com a terceira revolução, tá? Muito próxima. E essa revolução, como eu comecei o vídeo falando, ela também é chamada de revolução técnico-científica e informacional. E esse nome foi cunhado por esse cara que está aqui em cima, que é o Milton Santos, que é o geógrafo mais famoso do nosso planeta, que é um geógrafo que falava muito exatamente sobre a globalização, sobre a terceira revolução, sobre a questão dessa revolução da globalização dentro dos países pobres. Porque os estudos, quando o Milton Santos começa a espalhar, né, esses conhecimentos dele, eles eram muito baseados nos países centrais. O Milton Santos traz o olhar para os países periféricos, né, para o Brasil, para os países do sul global. Então, ele traz esse nome, que essa revolução ela não é uma simples revolução, ela é técnica, ela é científica e ela é informacional. Então, vamos por partes. O que é uma técnica? Técnica é o seguinte, né? Tá lá na balada, tá dançando e tudo, mostrando toda a sua sensualidade, e você vai chegar naquela pessoa que você gosta e falar assim, né? Você não é o Pikachu, mas eu escolho você. Pronto, conquistou aquela pessoa, não é verdade? Isso é uma técnica, né? Técnica de sedução, técnica de conquista. Então, técnica é o jeito de fazer alguma coisa. Então, o jeito de se plantar, né? As técnicas agrícolas é o jeito de se plantar em determinado terreno para você produzir mais e você não acabar com aquela terra. A técnica de produzir dentro da indústria, como você vai produzir mais em menos tempo. Então, você vai usar o que para fazer isso? Então, isso é técnica. Então, eu vou trazer alguns exemplos de como essa revolução é técnica, tá? Alguns exemplos mesmo, tá? Só alguns. Então, nós temos, por exemplo, durante a terceira revolução, a chamada Revolução Verde, que a produtividade mundial de alimentos ela vai aumentar muito durante essa terceira revolução. Inclusive, isso mostra que o grande problema da fome no mundo não é falta de comida. O planeta ele consegue produzir comida para todo mundo. O problema da fome é a falta de dinheiro para comprar essa comida. Então, é a distribuição da riqueza que é o grande problema. A Revolução Verde ali, ela é marcada a partir ali da década de 60, e ela é o quê? Tecnologia no campo. Então, as plantas são melhoradas geneticamente, né? Há sementes híbridas, né? Há a robotização, né? Que é a utilização de colheitadeira. Então, ao invés de colocar várias pessoas colhendo aquele grão, vai ter uma máquina que vai fazer isso, como você pode ver na imagem. Tratores, semeadeiras, ao invés de ter pessoas colocando a semente dentro dos buraquinhos na terra, né? Não, vai ter uma máquina para fazer isso, né? Adubos, né? Então as plantas vão receber, né, os adubos, os agrotóxicos. Se você é do time, né, do agrotech, né, você vai falar que não é agrotóxico. Agrotóxico é um nome feio, é um defensivo agrícola. Mas é uma coisa, é para matar pragas, né? E a modernização dos sistemas de irrigação, enfim, e tem outras, tá? A Revolução Verde é isso, é a tecnologia dentro do campo para aumentar a produção, tá? Então faz parte da terceira Revolução Industrial. Consequência dessa tecnologia no campo, desemprego no campo, né? As fazendas cada vez mais ficarão com os grandes fazendeiros. Os pequenos proprietários, eles têm a tendência de vender as suas propriedades aí na terceira revolução. Então, mas isso aqui, de qualquer forma, é uma mudança de técnicas, é uma mudança de jeito de plantar para produzir mais. A revolução é técnica dentro da indústria. Eu fiz um vídeo sobre a segunda revolução, eu vou linkar com esse vídeo aqui, tá? E aí você vai assistir depois, vai me prometer que você vai fazer isso.
E lá no vídeo da segunda revolução eu falo sobre o Fordismo. E aí, um contraponto ao Fordismo, um dos contrapontos, porque nessa época vai ter o pós-Fordismo, vão ter vários modelos de administrar indústrias, nós temos o Toyotismo. Como o nome sugere, o Toyotismo está relacionado com a Toyota, que é uma empresa japonesa, e ela muda o jeito de administrar as fábricas, que aí as outras empresas globais elas passam a copiar e adaptar esse modelo toyotista nelas. Então o Fordismo ele é superado pelo Toyotismo. O que o Toyotismo prezava? Primeiro, a gente tem que fazer o contexto histórico, tá? O Japão, na Segunda Guerra Mundial, ele perde a Segunda Guerra Mundial, né? Ele é alvo de 2 bombas atômicas em 2 cidades dele, Hiroshima e Nagasaki, e o Japão, ele perde muito dinheiro, ele perdeu territórios na Segunda Guerra Mundial. O Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, ele tinha conquistado ali boa parte da Ásia, então eles perdem terra, perdem dinheiro, perdem pessoas, perdem território, perdem moral. Então o Japão estava lá no fundo do poço. Só que o Japão, ele recebe investimentos americanos. Sim, os próprios americanos que jogaram as bombas neles investem neles. Por quê? Porque o Japão, ele está muito próximo da China, da Coreia do Norte, da União Soviética, né? Hoje em dia Rússia. De certa forma, o Japão também está próximo ali do Irã. Ou seja, o Japão, ele é um país interessante para os americanos no sentido geopolítico. Então, eles recebem dinheiro, recebem empréstimos, recebem investimentos em geral. Só que mesmo com os investimentos, o Japão precisava se reconstruir. E nesse sentido de reconstrução, o Toyotismo surge com a ideia de perfeição. O Toyotismo ele não pode permitir ter desperdício. Essa é a ideia principal do Toyotismo. Então, uma das primeiras coisas que o Toyotismo preza é por não fazer estoque, porque o estoque, que é uma característica do Fordismo, ele pode gerar desperdício. Pode ser que aquela marca, aquele modelo de carro que a Toyota fabrique, as pessoas não comprem, não gostem daquele modelo. E aí aquele carro que você fez um grande estoque vai ficar encalhado ali, desperdício. Então, o Toyotismo, a primeira coisa que você vai lembrar é que ele preza não usar estoque. Ele não faz estoques. Uma frase, né, famosa dentro do Toyotismo é a produção just in time, produção na hora. Um exemplo de produção just in time, você vai lá na concessionária comprar teu carro, e aí você chega lá e fala, eu quero um carro com, sei lá, vidro elétrico, eu quero um carro automático, eu quero um carro... Várias coisas a escolher lá. Esse carro não estará lá na fábrica, ele estará no computador. Então você vai, junto com a pessoa lá na máquina, no computador, colocar todas as características que você quer do carro e depois de alguns meses, algum tempo lá, você vai pegar o seu carro. Então, produção just in time, aquele carro não estava pronto, você foi lá e personalizou o seu carro. Isso aí é característica toyotista. Então, é fazer o carro por demanda, pelo, sei lá, se aquele modelo de carro as pessoas compraram bastante, beleza, e aí você pode fazer um estoquezinho, mas se não for assim, não pode fazer estoque. Então, o toyotismo, nessa ideia, ele evita desperdícios. Outra característica do toyotismo e da terceira revolução em geral, a robotização e automação. Então, você pode ver aí na imagem, né? São poucos seres humanos trabalhando na fábrica, porque agora as máquinas fazem um trabalho humano. Então, se o ser humano ia lá com uma máquina, com um aparelho de solda e soldava lá uma partezinha do carro, agora quem faz isso é um robô. O robô vai lá e faz toda hora, sozinho. O robô não tem hora de descanso, o robô não tem problemas familiares, o robô não tem doença. Então, o robô vai aumentar a produtividade das empresas. Então, o toyotismo ele usa muita robotização para aumentar a produtividade e o robô também erra menos que o ser humano. E esse robô funciona sozinho com a programação. Então, coloca lá o software nesse robô, que essa é a automação, funciona sozinho. E aí não vai precisar de um ser humano, sei lá, ficar apertando botões, alguma coisa assim. Então, cada vez mais, menos trabalho humano e mais trabalho de máquinas. Faz parte também da revolução técnica, da terceira revolução. A cadeia produtiva é pequena e integrada. E o que eu quero dizer com isso? Que as etapas de produção até chegar no carro pronto, elas são poucas. Então, se numa empresa fordista, lá na segunda revolução, eles tinham vários fornecedores de pneus. Tem vários fornecedores de pneus para colocar no carro. Agora, no toyotismo, não. É um fornecedor só. E esse fornecedor é integrado por quê? Porque ele tem que seguir as regras do toyotismo também. Tem que evitar desperdícios. Então, é toda a cadeia produtiva, todo passo a passo, desde a retirada lá da matéria-prima até chegar na indústria e montar o carro, tudo isso aí é integrado usando o mesmo método, que é o toyotismo. E também são poucos fornecedores, exatamente para fazer essa excelência, para concentrar esse trabalho nesses poucos fornecedores, de forma como eles querem, como a Toyota quer.
Há um controle de qualidade, né? Por exemplo, uma característica do Toyotismo, pelo menos na sua origem, né? Mas você pode ver nessa foto, é que eles usam roupas claras. Por que eles usam roupas claras? Porque, sei lá, se um funcionário aparece lá com a roupa manchada de óleo, o supervisor, né, o superior vai saber, opa, como é que você arrumou essa mancha de óleo? Onde foi que você arrumou essa mancha de óleo? Para saber que tem um lugar que está quebrado, tem um lugar que não está funcionando do jeito que deveria. Então percebam, né, que as pessoas usam roupas claras, né, o chão da fábrica é claro também por conta disso. Então há um forte controle de qualidade para evitar desperdício. Por isso que a Toyota é conhecida como tendo carros que são muito bons, que quebram um pouco, exatamente porque essa é a ideia. Ter automóveis que sejam caros, sim, caros, mas que tenham muita qualidade. Então a ideia da Toyota é essa. Enquanto a Ford, né, lá no Fordismo queria fazer muito carro para ficar barato e as pessoas comprarem, a Toyota ela quer investir em qualidade. O trabalhador ele é multifuncional, ele tem que fazer vários trabalhos, né? Ao contrário do Fordismo que lá, lembra do Charlie Chaplin? Ficava fazendo o mesmo serviço o tempo todo? Aqui não, a pessoa tem que fazer vários trabalhos dentro da fábrica. Então, o trabalhador é multifuncional dentro do toyotismo. Então, perceba só que a revolução é técnica porque ela muda totalmente o jeito de administrar uma fábrica. A revolução é científica também. Perceba só a evolução do computador, né? O computador em 1960, tá? No contexto aí já da terceira revolução, ele era um quarto, né? Basicamente, era um armário, era um guarda-roupa. E aí o computador vai evoluindo aí, ó, década de 70, 80, 90, 2000, 2010, e até chegar em 2000 nos anos 2015, 2020, o seu celular, o seu tablet vira um computador. Então, o computador cabe na sua mão. Sim, o seu celular ele funciona como um computador, ele edita texto, o seu celular, ele grava, o seu celular, você consegue assistir filmes, o seu celular, você consegue fazer planilhas. Enfim, o seu celular funciona como um computador. Então, olha a evolução científica na parada, né? Engenharia, mas é ciência também. Engenharia é uma ciência. Nós temos a evolução dos próprios celulares também, né? Lembra aí do tijolão da década de 90 e você vai lembrar do seu smartphone, do seu iPhone que você tem hoje em dia. Então, nós temos uma evolução científica, né? A gente pode lembrar da própria vacina da Covid-19 recentemente, né? Que aí faz parte do contexto já na quarta revolução, mas só para mostrar como essa evolução científica é rápida, que a vacina foi feita em tempo recorde. Vacinas que eram feitas em 10 anos foram feitas em 1. Então, evolução científica. A revolução também é informacional. Nós vemos aí, por exemplo, a questão da internet. Né? Durante a Guerra Fria, está relacionada com a terceira revolução, nós temos a corrida espacial, em que União Soviética e Estados Unidos eles disputavam para quem chegasse mais longe no espaço. Né? Acabou ficando convencionado com quem chegasse à Lua primeiro, mas era uma corrida espacial mesmo, era explorar o espaço. E nesse sentido, né, em algum momento, eles começaram a lançar os satélites. Então, os satélites, né, eles ajudaram a nós termos as comunicações como nós temos hoje, né? Telefonia, televisão. Né? A televisão não tinha televisão ao vivo igual tem hoje de outro país fazendo link. É graças exatamente a essa evolução aí. E isso aumenta a informação, a circulação da informação dentro do planeta. Antes disso, uma pessoa saber uma notícia do exterior era muito difícil. Né? Hoje em dia você sabe instantaneamente. E isso que eu estou falando de nós brasileiros, tá? Porque esse mundo globalizado, que é uma coisa que Milton Santos fala, ele é desigual também. Tem país no mundo, gente, que eles ficam sabendo notícia de outro país depois de 5, 6 dias. Porque eles não têm acesso à internet, não têm acesso à televisão. Tem país que é assim. Hoje em dia, 2024, tem país que é assim. Então, eles estão vivendo nesse período antes da terceira revolução. Exatamente era assim. Né? As pessoas não ficavam sabendo de notícias instantaneamente, igual é hoje. Hoje, se a Beyoncé, sei lá, ela entra num avião diferente, as pessoas já sabem que ela está vindo para o Brasil. É absurdo. Né? Então, a informação ela evolui muito nesse sentido. Aqui eu coloco também das redes sociais, falando sobre as pessoas descobrindo, né, onde estava a Beyoncé, né, no Brasil. Então, em 95, olha só, lançado o Classmates, né? Coloquei esse gráfico aqui. Depois eu vou colocar, né, na descrição todos os links para vocês, quem quiser, né, entrar em algum link para ver o que é, né, exatamente o texto e tudo mais. No ano 2000 temos o Fotolog, que é aí um protótipo, né? É uma inspiração para o Instagram. Em 2003 nós temos o MySpace e o LinkedIn, que até hoje, né, o LinkedIn permanece aí.
2004 nós temos o Orkut, né? Saudoso Orkut para mim, né? Rede social aí mais velha. Temos essa rede social de fotos aí que permanece até hoje, Flickr, não sei como é que fala. E o Facebook permanece até hoje. 2005, o YouTube. 2006, o Twitter. 2020, Clubhouse. 2016, nós temos aí o TikTok, né, que hoje é um dos carros-chefe de redes sociais. Enfim, nós temos aí, galera, um lindo tempo de redes sociais que elas vão mostrando como que as pessoas vão ficando cada vez mais conectadas. Essas redes sociais ali, elas servem exatamente para essa questão da circulação informacional crescer muito em pouco tempo, tá? E aqui é só um exemplo também, tá? A terceira revolução e a quarta revolução, elas são muito interligadas, né? O contexto delas é muito parecido, como vocês vão ver quando eu fizer o vídeo da quarta. A energia, ela continua sendo movida a petróleo, né? A fonte energética mundial, ela continua sendo dependente do petróleo ainda hoje. Porém, as energias alternativas crescem durante a terceira revolução industrial. A própria energia nuclear é considerada uma energia alternativa que ela vai crescer na terceira revolução, né? O acidente de Chernobyl, ele acontece durante a terceira revolução. Inclusive, tem uma notícia recente, que você pode pesquisar, né, que aviões voando com combustível feito de fezes. Pô, muito legal isso aí, cara. Energia alternativa, né? A biomassa. Você vai utilizar algum composto biológico para produzir energia. Tem, por exemplo, de biomassa, um exemplo, fazendas que criam porcos, né, granjas de porcos, e eles usam as fezes dos porcos, né, que elas vão produzir o gás metano. O gás metano é um gás inflamável, e esse gás metano vai produzir lá uma combustão que vai movimentar um gerador. Então, biomassa, biocombustível, isso faz parte da terceira revolução científica, tá? Então, nós temos aí as energias alternativas que estão nesse contexto global atual por conta das mudanças climáticas, né? Nós estamos num contexto de mudanças climáticas que é importante reduzir a produção de petróleo, né? Veja só, na minha infância as pessoas falavam que tinham que parar de usar petróleo porque o petróleo ia acabar. Hoje em dia não, hoje em dia tem que parar de usar petróleo porque o petróleo vai acabar com o mundo antes de acabar. Então, as energias alternativas, né, elas ganham muita importância atualmente por conta disso. Dentro da terceira revolução, nós também temos a evolução das transnacionais dentro da globalização. Globalização é a conexão mundial, são as pessoas do mundo estando conectadas. E as transnacionais são empresas que elas têm a sede no país que elas se originaram e elas têm filiais pelo mundo. Exemplo, Nestlé é uma empresa suíça, mas ela está em vários países do mundo. Coca-Cola é uma empresa americana, mas ela está em vários países do mundo. Então, nós temos aí 2 exemplos de transnacionais, tá? E essas transnacionais, por vezes, elas são mais ricas do que os países que elas estão se instalando. Inclusive em transnacionais que vêm para o Brasil, às vezes elas são mais ricas que o Brasil mesmo. E aí, qual que é a consequência disso? Essas transnacionais, elas passam a mandar no país, porque elas têm um poder muito grande de influência dentro deles, né? Nós temos atualmente uma guerra entre as empresas, né, de apostas esportivas e o governo brasileiro, por exemplo, porque as empresas de apostas esportivas são muito ricas e elas querem evitar a regulação, né? Elas querem evitar fazer leis que as prejudiquem na visão delas. Do mesmo jeito, as chamadas Big Techs, né? Que são as empresas de comunicação, que eu falei agorinha, que o governo brasileiro também quer fazer uma série de leis, regramentos para como as pessoas podem se comportar dentro das redes sociais. É importante, mas as Big Techs são contra, porque isso as prejudica, né? O ódio dentro das redes sociais é importante para as Big Techs, porque o ódio gera engajamento. Então, esse é um exemplo de como uma multinacional, né? Vamos falar aqui, a Google, que é a dona do YouTube aqui. A Google é uma multinacional riquíssima. Então, ela tem um poder de influência dentro da política nacional gigante também. Então, esse é um grande problema das transacionais, né? Porque elas têm uma influência gigante. Influência também nesse sentido. Para mostrar o tamanho das transnacionais. Notícia aí, ó, de 2012, né? Aí vai mudando, né? Aos poucos. Por exemplo, a Rússia, hoje em dia, se eu não me engano, não tem Coca-Cola. Porque a Rússia está em guerra, né? Contra os Estados Unidos, ele faz parte da aliança contra a Rússia. Mas a Coca-Cola em 2012, olha só, ela estava só em 2 países que ela não estava, que era a Coreia do Norte, que é um país que eles não querem nada relacionado aos americanos. É um país que considera os americanos como um grande inimigo deles. Vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive, não sei se eu já postei, enfim. E Cuba. Já Cuba é por uma questão americana mesmo. Os americanos, eles
eles sufocam Cuba de propósito, né? São as sanções econômicas que estão relacionadas lá com a crise dos mísseis em Cuba, lá durante a Guerra Fria, né? Que graças, né, aqui no período de terceira revolução, né? Graças à terceira revolução, os satélites conseguem tirar fotos. E aí os satélites tiraram fotos de mísseis, né, militares, nucleares dentro de Cuba, soviéticos. E Cuba fica colada ali com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começaram ali a ameaçar. Opa, vamos entrar na Terceira Guerra Mundial. Vamos esquentar essa Guerra Fria aí. E aí foram alguns dias de negociações. No fim das negociações, a União Soviética tirou os mísseis e os americanos concordaram que, para isso, eles nunca iriam invadir Cuba. Só que aí, em consequência disso, né, já que eles não podem invadir, não podem interferir em Cuba, nós vamos simplesmente parar de negociar com Cuba. E nós vamos proibir qualquer negociação com Cuba. Então, eles sufocam Cuba totalmente no sentido econômico. Cuba é um país que tem uma pobreza muito grande por conta disso. É um país que, dentro do mundo globalizado, ela está isolada. Inclusive, tem o canal que sempre fala aqui, o canal que chama Mundo Sem Fim, que eles têm alguns vídeos em Cuba que são maravilhosos. É um dos melhores países que eles visitaram numa ideia assim, de vídeos. Né? Alguns dos vídeos melhores tem lá. E eles mostram um pouquinho como é essa vida de Cuba. Né? Eles têm um sério problema, por exemplo, de energia elétrica. Exatamente por conta disso. Né? Dessa questão de sufocamento que eles têm. Enfim, recomendo, tá? Vá lá no canal Mundo Sem Fim e veja os vídeos de Cuba. Terceira Revolução Industrial, nós também temos aí o sentido das corporações. Corporações são empresas que têm vários setores dentro delas. Né? A corporação ela tem uma holding, que é a empresa que administra as suas marcas, e tem as marcas que fazem parte do seu conglomerado. Dentro da ideia Coca-Cola, nós temos a The Coca-Cola Company, que é a holding, é a empresa que administra as marcas. Ela fica lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, a Coca-Cola Company é a holding. E o conglomerado da Coca são várias marcas. Se eu não me engano, no Brasil são mais de 200 marcas. 200. E aí não é só de refrigerante, né? Tem refrigerante, tem água, tem energético, tem suco, enfim, tem calçados, roupas. Então a Coca-Cola tem uma gama de marcas bem grande, tá? Então esse é o conglomerado. Aí eu coloquei uma imagem, né, só para exemplificar. Aí outro exemplo, né? A Mondelez é uma holding. E aí, o conglomerado delas são todas essas marcas. Aí, dando um exemplo, né? As pessoas estavam revoltadas que o Felipe Neto fez propaganda do Bis. E aí, falando, não vou comprar mais Bis e tal. Aí já pensou, né? A pessoa fala, não vou comprar mais Bis, agora eu só compro Ouro Branco. Aí vai ver o Ouro Branco é da mesma empresa, né? É uma outra marca da mesma empresa. Enfim, se a gente for pesquisar, você vai ver que tem muita empresa, tem poucas empresas, na verdade, que dominam muitas marcas que estão presentes na nossa vida, né? Outro exemplo, a Disney, né? The Walt Disney Company é a holding, e aí ela tem um conglomerado de marcas, né? Ela tem a Pixar, ela tem a ABC, que é uma rede de televisão aberta, ela tem a ESPN, ela tem a Marvel, ela tem a Lucasfilm, que é dos Star Wars, ela tem resorts, né? Ela tem os próprios estúdios Disney. Aí, recentemente, a The Walt Disney Company comprou a Fox, que era uma outra holding com outras marcas. Então, ela comprou a Fox com a maioria das marcas dela. E aí, isso aí chama-se, né, trust, quando duas marcas vão se fundir. Os governos, eles têm algumas leis antitrustes, por quê? Porque se deixar essas grandes empresas, elas compram todo mundo, e aí elas dominam o mercado sozinhas. Ou poucas vão dominar o mercado sozinhas. São chamados oligopólios, né? E isso é um problema, porque aí elas começam a colocar o preço que elas quiserem nas coisas. E as pessoas são prejudicadas. Então, os países têm algumas leis, mas essas leis aí, na maioria das vezes, elas alteram pouca coisa. Exemplo, na compra da Fox, né, a Disney, a Fox ela tinha participação na DreamWorks, né, que é um estúdio de animação que é rival aí da Pixar, né? E aí a DreamWorks não foi para a Disney, né? Ainda bem. A DreamWorks tem a sua independência, né? Mas, por exemplo, foi para a Pixar, foi para a Disney, né? A Blue Sky, que é a empresa que fez o Rio, que fez Era do Gelo. E aí a Disney fez o quê? Fechou o estúdio da Blue Sky. Ela pode até usar, né, os personagens e tudo mais, igual ela chegou a fazer já. Mas o estúdio em si foi fechado. Então aquelas pessoas que trabalhavam ali ficaram desempregadas. Então isso é uma consequência das trustes, né? E aí os países têm alguns regramentos, né?
para você comprar aquela outra empresa, você não pode comprar tudo, você tem que comprar só uma parte dela e aquele outro pedaço ele tem que ser vendido e tudo mais. No Brasil, por exemplo, teve um grande problema, né, entre a trucha ali da Garoto, chocolate, né, com a Nestlé. Né? Hoje a Nestlé é dona da Garoto. E aí algumas marcas dentro dessa trucha aí, elas tiveram que ser deixadas, né, de ser fabricadas dentro das caixas de bombons. Enfim, faz parte da terceira revolução toda essa complexidade industrial aí. E por fim, né, não podia deixar de falar do Vasco da Gama, que faz parte também nesse sentido, tá? A holding que comprou o Vasco da Gama no Brasil é a 777 Partners, né? A 777 Partners. E essa empresa, ela é dona de várias marcas, que são esses clubes de futebol aí espalhados pelo mundo, tá? Então, o Vasco da Gama é uma marca dentro do conglomerado da 777, que é a holding. Então, olha só que complexo, né? Essa questão das empresas, das corporações, elas estão em todos os setores possíveis, né? Da alimentação até o lazer de um time de futebol, de assistir um filme. Enfim. A terceira revolução, ela também traz uma consequência que é o desemprego, né? Como tem um uso muito grande de robôs nas fábricas, nós temos aí o desemprego chamado desemprego tecnológico ou estrutural, que é quando aquela pessoa, quando ela perde o emprego para a máquina, o emprego acaba de vez. Ela não tem mais aquele emprego. Então, a máquina substitui o trabalho humano de uma vez. Acabou, não tem mais. E esse desemprego tecnológico, ele tem um contraponto, né? Tem um outro tipo de desemprego, que é o conjuntural. O conjuntural é aquele desemprego que a pessoa perde o emprego por conta de crises econômicas. Então, aquele país ou o mundo está em crise econômica, as empresas começam a demitir pessoas para cortar gastos, né? Cortar custos. E aí, o que acontece? Depois da crise econômica, a empresa passa a recontratar as pessoas. Ou seja, a função daquelas pessoas não acabou. Elas simplesmente foram demitidas por questões financeiras das empresas. Já o desemprego estrutural ou tecnológico, o emprego daquela pessoa acaba de vez, não existe mais. Então, um exemplo de desemprego tecnológico que está acontecendo por agora é o desemprego dos caixas de supermercado. Com o tempo é provável que não tenha mais caixas de supermercado, vai ter máquinas só fazendo o trabalho deles. E aí essas pessoas não vão ter mais aquela forma de emprego de forma nenhuma, vão ter que arrumar outro emprego. Então, por conta da utilização de robôs e máquinas nas indústrias, no campo, no próprio setor de serviços, nós temos um aumento desse tipo de desemprego, o desemprego tecnológico ou estrutural. A terceira revolução também tem a desconcentração, como eu falei no contexto da globalização, né? Uma empresa, por exemplo, a Apple. A Apple, ela é uma empresa americana, só que ela não produz os seus celulares, ela não monta seus celulares nos Estados Unidos, porque é muito caro. Os salários nos Estados Unidos são altos. Então, ela vai produzir suas mercadorias, né? Vai montar os seus iPhones lá na China, em países, né, tipo Taiwan, tipo Hong Kong, né? Que pertence à China, tipo Vietnã, enfim, os países asiáticos ali. Ela vai produzir os celulares lá por quê? Porque lá é mais barato, as pessoas recebem salários baixos lá. Então, as empresas, as indústrias, elas se espalham pelo mundo, isso aí chama desconcentração industrial. Elas deixam de estarem concentradas no mesmo país e passam a estarem em vários países do mundo, tá? E aí nós temos também uma concentração de pessoas no setor terciário nos países ricos, né? Já que não tem indústria lá, as pessoas vão trabalhar com serviços, né? Ou comércio, que é justamente o setor terciário. Então, você vai ver lá, né? O país, tipo Estados Unidos, Inglaterra, a população está concentrada no setor terciário da economia. Só lembrando, tá? Setor primário, setor agrícola, pecuária, extrativismo. Setor secundário, indústria. Setor terciário, comércio e serviços, né? Tipo, escola, hospital, esses são serviços. Caso você tenha dúvida nessas palavrinhas. Enfim, depois de falar muito, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, tá? De verdade. E se você gostou e você esteja assistindo esse vídeo, deixa seu like, por favor, comenta e não deixa de se inscrever no canal para eu continuar produzindo. Me ajuda aí, dessa ajuda para eu continuar produzindo mais vídeos e melhores para vocês também. É isso, obrigado pela companhia e até a próxima.